Bom, pessoal, vamos terminar essa parte, esse segmento de tipos e variáveis com mais alguns aspectos antes de passar para o próximo tópico. Observações que eu tenho que fazer a respeito de como se tratam variáveis, nomes de variáveis em Python. A primeira, como vocês estão vendo na tela, é que Python é, como a gente diz, uma linguagem case sensitive, traduzindo, sensível ao caso. No caso, se ela é maiúscula ou minúscula. Assim como diversas linguagens, faz diferença eu escrever um nome de uma variável A maiúsculo, uma variável A minúsculo. Harry Potter com H maiúsculo é diferente de Harry Potter, se isso for o nome da variável, com H minúsculo. Então, aqui nessa célula, temos, por exemplo, três variáveis. A recebendo 10, observação, automaticamente ela vai ser o inteiro, B recebendo 5 e C recebendo, e aqui ele vai aparecer pela primeira vez um operador aritmético, ou seja, a soma de dois valores. Se eu executar essa célula aqui, o que eu espero que aconteça? Que a variável A receba um inteiro, que B receba outro inteiro e que C receba a soma desses dois valores. O print confirma. A 10, B 5, print 15. Ok. Então vamos continuar. Eu não sei que B está com 5 e que A está com 10, então eu vou pegar agora B maiúsculo e colocar 1, vou somar C maiúsculo com A, vai dar o mesmo resultado? Ora, se a variável fosse a mesma, B estaria com 1 por cima do 5, A continuaria com 10 e C estaria com 15, a soma. Então seria 15, né, mais 10. Será que é isso que acontece? Vamos rodar. Tem um erro. Por que deu um erro? Então, vamos começar a ver primeiro as mensagens de erro de Python. Obviamente, sempre a gente conta com a IA. Se vocês quiserem, eu vou evitar aqui por enquanto. Esse erro não é um erro direto. Ele está sendo bem claro aqui. O nome, e aí no caso não tem nada a ver com a nossa variável nome, o nome da variável C não está definido. Mas como não está definido? Eu não falei que C igual a A mais B? Todo o objetivo dessas duas células é mostrar a linguagem faz diferença entre C minúsculo e C maiúsculo. Então, esse C aqui não está definido. Tá? Para tirar esse erro aqui, tem que voltar isso aqui para C minúsculo e reexecutar a célula. Agora sim, 25. Tá? Os 15 daqui mais o 10. Não tem diferença nenhuma esse B maiúsculo aqui. Nesse momento, eu tenho duas variáveis, o B minúsculo com 5 e o B maiúsculo com 1, que não estão sendo usadas aqui. E agora eu consertei usando C minúsculo. Então, lembre-se, porque parece uma coisa simples, mas isso escapa ao longo do tempo. Maiúscula é diferente de minúscula, a linguagem é case sensitive. Perfeito? Vamos agora ser um pouquinho mais formais quanto ao que eu quis dizer. Toda variável tem um tipo, mas esse tipo pode mudar na hora que eu quiser. De novo, esse termo que eu estou usando aqui, dinamicamente e fortemente tipada, é o termo formal da linguagem. Eu espero que vocês assimilem a ideia e não decorem o termo. O que ela quer dizer que é fortemente tipada? Toda variável tem um tipo. Ele não é indefinido. Num determinado momento, lembra-se da função type, eu posso saber qual é o tipo da variável. O que quer dizer dinamicamente? O tipo é definido no momento da atribuição. Então, qualquer variável pode trocar de tipo facilmente. Então, é dinamicamente e fortemente tipada. Isso é formalmente como a gente descreve a linguagem. Na prática, é fácil para a gente trabalhar com variáveis, por exemplo, inteiras e reais, sem se preocupar muito, como é comum em outras linguagens, é o que vai acontecer. O Python trabalha com os valores numéricos sem muita confusão. Então, por exemplo, e vamos ver um contra-exemplo, um exemplo onde dá errado. Essa célula aqui, eu vou carregar, vou atribuir este valor
10 entre aspas, a variável x. E aqui presta atenção, o valor 10 entre aspas não é o número 10, não é o valor 10, é a string, é o símbolo 10, é o símbolo 10. Então, nesse momento, eu estou transformando x numa variável string. Nem sei se ele existia antes, mas não importa. A partir desse momento aqui, x é uma string. Embaixo, eu atribuí 5 a y. Então, nesse momento, y é um inteiro. Bom, então como tem 10 aqui e 5 aqui, e pode ter qualquer tipo, então eu posso somar x com y. Pois é, nesse caso aqui, ainda não, porque isso vai gerar um erro. Não é permitido eu somar uma string. Olha, nesse momento, o y, o x é uma string, e nesse momento aqui, y é um inteiro. Então isso vai gerar um erro. Vamos ver se vai acontecer de novo aqui, na mensagem de erro que vem. Eu apenas posso concatenar, quer dizer, juntar, somar strings com strings, não com inteiros. Formas de corrigir isso aqui. Ou eu transformo essa aqui em string também, e aí eu vou concatenar. Botou de novo. Não deu erro. E não é que tenha dado 105. Eu juntei duas strings. As variáveis mudaram de tipo, mantiveram o tipo string. Soma é uma soma, por assim dizer, de strings. Então, ela é a primeira string 10 concatenada com a segunda string 5. Então, a palavra soma, ainda que o símbolo seja o mesmo, e a gente chama esse símbolo de operador, muda conforme o tipo da variável. Para uma string, essa soma não é pegar 10 e somar naquele sentido da aritmética que a gente aprendeu. É concatenar, é colar uma na outra. Então, o 10 foi colado em 5 e ela é uma string. Então, já não gera mais um erro, como está escrito aqui em verde. Porque eu transformei as duas do mesmo tipo. Outro jeito é transformar as duas em inteiro. Eu não estou mudando o nome da variável. Estou só mudando o que eu atribuo. Então, ela automaticamente muda de tipo também. Vou rodar de novo a célula. Botei, não dá erro porque eu não mandei. Não deu erro, quer dizer, ele aceitou. O que tem lá dentro? Ainda vai ter 105, e eu não estou lendo isso aqui como 105, lendo como 105. Não, ela mudou. Ela é 15, porque é 10 mais 5. Então, isso foi o que anteriormente eu quis dizer com toda variável em Python tem um tipo, mas esse tipo pode ser mudado a hora que você precisar, só atribuindo um outro valor. Como a gente fez aqui. Mudando o valor de string para inteiro, a variável mudou. Isso não quer dizer que eu posso, por exemplo, somar um inteiro com uma string. Ou eu concateno, ou eu colo duas strings, ou eu somo, no sentido aritmético, duas inteiras. Olha aqui, concatenando outras duas strings que não são invariáveis, são constantes diretos. A string é espaço, um popper. Espaço aqui. O que vai dar? Já está com a resposta aqui. Vamos rodar de novo. Ok? Isso é uma característica também, não só do Python, mas que chama atenção na linguagem. Além disso, eu posso forçar certas alterações. Então, por exemplo, eu defini uma variável x. X está aqui em cima, vamos ver qual é o valor que estava ali dentro. Menção à variável está com o 10. O 10 que eu atribuí lá em cima. Não mudei, continua x. Então, está vendo? Apesar de serem células diferentes, eu estou dentro do mesmo notebook. Então, o x existe ainda. Está com o valor 10. E o y? O último do y é 5. Então, deve estar com 5 de novo. Vamos rodar aqui. Menção à variável. 5. Ok. Agora eu quero criar um z
convertendo x para 10. Então, como isso aqui não vai ter graça, vamos alterar esse valor de 10 aqui em cima. Vamos voltar para o 10 string. Vamos deixar como era. Vou rodar, vai dar o erro de novo. Tudo bem, eu não estou interessado na soma, estou interessado no x. O x já foi alterado. Tá? Não importa para a gente. Olha como eu posso escolher a célula. Não importa essa célula aqui, eu vou pular ela. Vou passar para a próxima. Não me interessa do Harry Potter mesmo, vou passar lá para outra. Eu só estou trazendo os valores de outra parte do notebook aqui para baixo. Tá? E apesar de ter dado esse erro só afetou soma. X carregou. Tanto que se eu criar aqui se eu rodar X agora de novo, parece que ele deu o mesmo resultado, mas não deu. Ele está dando 10 símbolos, uma string. Olha aqui, o apóstrofo para apóstrofo. Tanto apóstrofo como aspas tem o mesmo efeito em Python. Então, antes ele era o inteiro, estava com 10. E aqui ele voltou a ser string. O Y continua com 5, não mexi nele. Tá? Quando eu fiz aqui em cima, deu erro, quando eu somei os dois. Outra forma de contornar esse erro sem eu precisar alterar a atribuição, como eu fiz lá, tirando as aspas, é forçando o tipo. Então, eu vou criar uma variável z, que não foi definida até agora, mas notem, ela é definida na hora que eu quiser, somando x com y, mas antes eu vou colocar o nome do tipo antes entre parênteses. Então, o que eu estou dizendo? Olha, z vai ser o x, sei lá o valor que tem no x, mas o que estiver lá dentro convertido para inteiro e somando com y. Y para inteiro. Dessa vez não vai dar erro. E note, x aqui é uma string. A cópia é o que está aqui escrito. A cópia do seu valor, não a variável, vai ser convertida para inteiro. Então a gente espera que dê um erro aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos somar o x forçado a ser inteiro com o y, que é 5, e colocar em z. Sem problema. Tá? Então eu forcei o x. Olha que eu não mudei o tipo do x. Se eu chegar aqui, criar mais uma célula de código e fizer menção a x e rodar, o x continua sendo uma string, 1, 0. Então, esse é outro jeito de eu contornar um determinado problema. Eu tenho valores num arquivo qualquer que estão listados como texto e quero interpretar ele como números. Eu posso forçar o tipo do que eu estou lendo. Essa forçação é conhecida como casting. Então, eu estou fazendo um casting da variável no tipo que eu desejar. Simples fazer isso em Python. Perfeito? Passamos aqui falamos de soma, então vamos ser um pouco mais formais e mostrar todos os tipos de operação aritmética que podem ser válidas em Python sem eu precisar recorrer a outras bibliotecas. Isso aqui já está no sistema. Eu mencionei anteriormente e vou voltar. Cada símbolo desse, que a gente chama de sinal de mais, sinal de menos, sinal de dividir, a gente chama de operador. Então, esses são os operadores aritméticos. Esse é o jeito de se falar em linguagem de programação de modo geral. De novo, é para decorar isso, mas é para ir acostumando o ouvido quando aparecer um operador desse. Então, esses são os operadores aritméticos. Adição, mais, subtração, menos, a multiplicação, em uma linguagem usa x, usa asterisco, a divisão dita verdadeira, divisão mesmo como a gente conhece, que é a barra direita, uma divisão truncada, ou seja, ele divide e trunca. Então, se eu dividir 3 por 2, ele daria 1,5, mas como eu quero truncar, ele vai jogar fora a parte da direita, truncar, vai cortar o decimal e me devolver 1. Então, se eu coloco dois sinais de divisão, eu faço o que se chama de piso da divisão. Então, um a gente chama de divisão verdadeira, simplesmente divisão, e o outro de piso da divisão. É muito útil, frequentemente. É uma forma de não arredondar. Tá?
tivesse, por exemplo, 1,9, ele não ia para 2, ia para 1. Eu vou pegar o piso, a parte mais de baixo. Se eu usar duas barras diretas. Esse também é um operador aritmético de Python. Dois operadores que em algumas linguagens precisam de biblioteca, mas aqui nem tanto. Quanto ao termo biblioteca, veremos o que eu quero falar no futuro. O primeiro é o módulo, tá, que é bem frequente, que é definido como o resto da divisão de um número por outro. Então, A módulo B, se aqui a gente agora está vendo uma porcentagem, mas a gente não lê como porcentagem, a gente lê como módulo. A módulo B vai dar um número. Esse número é o resto da divisão de A por B. Então, pegando, se eu dividir, por exemplo, aqui 7 por 3, 7 por 3 dá 2 e o resto dá 1. Então, o resultado de 7 módulo 3 é 1. 7 por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, para 1, 7. Muito útil, e a gente vai ver, vai aparecer nas nossas soluções, quando é que a gente usa módulo. É frequente em quase todas as linguagens de programação, em Python é igual, né, a maioria com sinal de porcentagem. O que aqui, nem todas, a próxima, nem todas as linguagens têm direto, mas em Python também é fácil. É a exponenciação, elevar um número ao outro, é direto em Python, não precisa de uma biblioteca. Então, se eu quero A elevado a B, é A asterisco asterisco, então, 2 vezes a multiplicação, da A elevado a B. Então, 5 elevado ao quadrado é 5 asterisco, asterisco, asterisco B. Soma, subtração, multiplicação, divisão dita verdadeira, piso da divisão, módulo, exponenciação e, para constar formalmente, a negação. Posso mudar o sinal de um valor, isso é mais ou menos intuitivo, só colocando menos na frente. Esses são os operadores aritméticos básicos da linguagem. Vamos deixar claro essa divisão verdadeira que eu expliquei aqui. Vamos fazer um print. Veja como eu posso fazer um print direto em constante, né, só em variável, de 5 por 2 e de 6 por 2. A divisão verdadeira, o que a gente espera aqui? Um valor fracionário, 2,5, valor inteiro, 6 por 2, 3. Um deu outro. Note que ele parte para o fracionário sempre. Apesar de dar 3, ele está colocando como 3.0. E se eu fizer o piso da divisão, eu vou jogar fora esses decimais. Então, se eu quisesse que fosse exatamente 3 aqui, é melhor eu usar o barra barra. Olha lá, rodou 2, ponto e meio, ponto 5 foi embora, e 3, que é diferente. Jogou fora o ponto 0, ou seja, eu tenho aqui inteiro. São formalmente os operadores aritméticos. Antes que eu me esqueça, esse é comum, mas não custa nada a gente ver de novo. O resto da divisão. Como eu acabei de fazer aquele exemplo de 7 por 3, olha aqui. 5 módulo 2 é o resto de 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, para 5, 1 é o resto. E 6 dividido por 2? 6 é múltiplo de 2. Então, o resto é 0. 6 dividido por 2 dá 3, resto 0. Então, aí a primeira dica de quando é que a gente, em qualquer linguagem, a gente usa módulo. Se eu quero procurar um módulo, se eu quero procurar, perdão, um divisor daquele número. Se eu quero saber se o número é par, por exemplo, módulo é útil. E, como vai ser visto não nessa matéria, mas nas aplicações, que é o que os outros professores já vão usar, vocês vão ver que certas operações são simplificadas se eu souber quanto sobra de um número dentro do outro. Então, o módulo é bastante usado. Estou revisando para ficar bem claro. Operações aritméticas básicas de Python. Soma, subtração, divisão e multiplicação. A divisão com piso da divisão. O módulo e a exponenciação. E, para ser completa, a negação também. Ok? Lembrando que este notebook estará disponível também no Moodle. A gente tem falado da print, lembra? A gente falou de funções e módulos no início do vídeo anterior. E print a gente passou um pouco rápido, mas vamos voltar para ver certas vantagens que
certos aspectos, certas propriedades que a gente pode dar para a função para tornar o nosso print um pouco mais sofisticado. Primeiro, aquilo que eu chamei a atenção entre aspas simples, que é um apóstrofo, e aspas duplas. Em Python, é a mesma coisa. Nem toda linguagem é. Em Python, tanto faz usar um e outro. E agora, vem certas vantagens de eu usar print, que pode ser comum para aqueles que já têm experiências em outras linguagens, mas que são muito úteis na hora de a gente formatar a saída, da gente mostrar o nosso resultado dentro do nosso trabalho. Até aqui, a gente tem feito coisas do tipo print nome, print idade, print peso, uma variável só, mas é frequente que eu queira colocar uma saída mais sofisticada. Meu nome é fulano. Eu tenho tantos anos. Eu tenho tanto de peso. Então, eu estou misturando duas coisas aqui. Veja, aqui nesse print. Estou misturando dois tipos. Eu estou misturando uma string, um texto, com um valor. Nesse caso, por acaso, o valor também é string. Aqui embaixo eu já estou misturando texto com valor. E não sei se vocês notaram, toda vez que eu passo o cursor em cima, ele já me dá uma dica do que tem lá dentro. Né? Não me deu outra forma de eu já analisar. De onde é que veio esse valor? Veio de outra célula que eu botei lá em cima. Em algum lugar lá em cima, a gente descarregou esse nome com Dumbledore, com idade, com peso. Naquela atribuição múltipla. Estamos dentro do mesmo notebook, eu não troquei. Então ele está valendo. Bom, mas para fazer essa junção, para fazer esse mundo melhor aqui, onde eu posso juntar valores com strings, eu tenho que usar, como diz aqui, a letra F antes transformar essa string no que a gente chama de uma F-string. Uma string que tem a letra F no início. Isso é como desse superpoderes para a string. Na verdade, o que ela diz, o que ela avisa ao interpretador é que essa string será formatada. Então, interpretador, espere que dentro dessa string aparecerão certos caracteres, por exemplo, chaves, que estão dizendo para você que aquilo ali já não é para colocar exatamente o que eu coloquei dentro de aspas, mas o valor da variável. Note que é isso que acontece aqui. Tem o F e eu começo a minha string. Começa aqui, no caso, com apóstrofo. Podia começar com aspas, mas começou com apóstrofo. E aí vem meu nome e aqui, como eu não sei, como eu quero evitar, por enquanto, caracteres acentuados e cedilhas, eu estou usando a notação antiga de EH. Vamos contornar esse problema por enquanto. E logo depois que acaba a string aqui, aparece um caractere chave. Essa chave diz, neste caso, para essa string que já foi, teve um F antes, que a partir de agora não é para escrever exatamente a palavra, o termo, o símbolo nome, e sim procurar uma variável que se chame nome e colocar o valor dela aí. A gente tem essa variável em outra célula. Está carregada com, deixa eu ver, Dumbledore. Né? Então, o que eu espero que aconteça aqui? Que aqui, ou seja, tem uma substituição. Da mesma forma, string vai ser formatada. Tenho idade. E olha que interessante. Aqui está fácil, porque é todo mundo string. Então parece uma coisa simples. Eu tenho uma string, tenho outra string, eu vou juntar, vou concatenar e vai dar certo. Mas aqui melhora, porque eu já estou convertendo esse inteiro, esse valor inteiro 100 para string e colocando ele direto no texto. Eu não tenho que fazer conversões, não tenho que fazer um casting, eu não tenho que trocar o valor dele para ser string. Simplesmente eu dizendo para o print que a string é formatada e colocando as chaves, não é colchete, é chave, ele vai trocar a palavra idade pelo valor de uma variável que se chama idade. Isso é comum, mas tem que ser mostrado também em Python. Mesma coisa para peso. Isso pode ser feito dessas duas formas. Eu posso fazer em três prints separados, ou vamos ver o que acontece nesse aqui sozinho. Vamos rodar essa célula. Rodei a célula
Olha o resultado. A primeira saiu com 3 linhas. Meu nome é Dumbledore. Um print. Outro print, outro print. Ué, então por que não saiu só um print inteiro aqui no de baixo? Meu nome é Dumbledore, por que não imprimiu esse barra N? Tenho 100 anos e 80,5 kg. Porque esse caractere aqui não é um caractere comum. Não é um caractere comum. Ele apareceu aqui ó, discretamente depois do quilo e ninguém chamou atenção. Barras invertidas tem o nome oficial de sequência de escape. De novo, precisa decorar isso. As barras invertidas avisam para o print que não é para imprimir o que vem depois, é para interpretar o que vem depois. Tá? E no Moodle vai ter uma tabela de sequências de escapes. A mais usada, 90% das vezes a gente vai usar, é o barra N, que simplesmente é quebre uma linha aqui. Esse N é de new line, nova linha. Então o que esse barra N está dizendo é o seguinte, ó, vem escrever. Atenção, é uma string formatada, vem escrevendo a string, troque pelo nome da variável. Opa, apareceu um barra N. Então quebre uma linha aqui, continue na linha de baixo. Tenho, troque pelo valor e acabe. Que é exatamente o que aconteceu aqui. Meu nome é Dumbledore, aqui quebrou uma linha, esse barra N, e colocou o resto aqui. Resumo da obra, barra N quebra a linha. A gente, depois de algum tempo, se acostuma a colocar sempre um barra M no início do print ou no final do print, para evitar saídas coladas ou que não fiquem fáceis de ler. E é uma sequência de escape muito comum em quase todas as linguagens. Pois é, Python também tem. Esse é o básico. É o básico. Então, aqui pode não parecer muito revolucionário, mas eu posso simplesmente colocar a string e depois uma outra variável e ele vai concatenar a frase de uma vez só. Nem precisava fazer desse jeito aqui. Mas é preciso separar por vírgulas. O que eu estou mostrando aqui? Várias formas de fazer o mesmo print. Essas duas aqui são as mais comuns. Ou separa por vírgula, ou o que é uma que faz mais sucesso, avisa que a string é formatada e usa colchetes por dentro. Essas são as mais modernas de você usar em Python. Vou deixar aqui anotado outras formas de usar print que tem mais a ver com versões antigas e com formatos de linguagens mais tradicionais. Então, o primeiro, lembra muito uma linguagem chamada C, é eu fazer uma marcação com outro tipo de símbolo. Lembra que eu falei que tinha o barra invertido, que diz assim, opa, o que vem a seguir não deve ser interpretado ao pé da letra, mas sim como um comando? Quer dizer, a porcentagem é a mesma coisa. Porcentagem diz que o que vem depois da porcentagem deve ser interpretado como o tipo da variável que vai vir a seguir. Então, o que eu estou dizendo? Que o meu nome é, e aqui nesta posição entrará uma string. E aí, qual a string? Porcentagem nome. Aqui, ó, aqui eu já tenho que dar mais trabalho. Por isso que essa é a parte mais antiga, a gente usa mais as outras. Aqui eu tenho que saber, por exemplo, que o S tem a ver com string, porque nome é string. Idade não era o inteiro? A inteiro não é mais S, é D de decimal. E aqui o peso? E peso não é nem não é um decimal, é um valor quebrado, fracionário, turn F de float. Isso é mais tradicional, existe ainda em Python, mas é cada vez menos usado. Dá certo da mesma forma. A saída é essa aqui. Da mesma forma, 3 comandos aqui, 3 linhas. Converteu sem problema. Não é vírgula, porcentagem. Vírgula é no modo novo. Aqui, mesma coisa. O barra N continua se comportando da mesma forma e quebrando entre a porcentagem S e o tenho. Note que, se eu quiser fazer um texto que não faz muito sentido, eu posso simplesmente pegar esse barra S aqui e mudar de lugar. Posso colocar no meio aqui, ó, antes.
Meu barra S, nome é barra N. O que vai acontecer? Vamos rodar e ver o que acontece. Olha que interessante. Meu Dumbledore, nome é. O que isso quer dizer? Que isto aqui, além de dizer o formato, ele dá a posição. Então eu monto a minha string de saída como eu quero. Isso também pode ser feito, notem, aqui, nas f-strings. Se eu mover essa chave para uma posição, eu movo onde ele vai sair também. Então, repetindo, esse aqui é mais moderno do que esse, que apesar de tudo, existe ainda. Como vocês podem ler scripts antigos e encontrar uma coisa dessa, então isso aqui é a mesma coisa que esse comportamento aqui de cima. Correto? Existia um comportamento antigo também que misturava isso. Só que a ideia é mais complicada. O separador não era nem vírgula, nem porcentagem, era ponto. Exigia que eu usasse um formato para formatar o nome numa posição de string. E usava uma coisa um pouco mais complicada. Meu nome é zero. De onde vem esse zero? Pois é, zero é o primeiro parâmetro da lista de variáveis. Como essa lista aqui só tem um nome, zero é nome. Mesma coisa no de baixo, idade. Mesma coisa no terceiro, peso. Então, pegue a primeira variável que você encontrar depois do ponto e coloque nessa posição. Aqui é nome, aqui é idade, aqui é peso. Se eu quiser fazer isso colocando todo mundo, eu dou um formato em nome, idade e peso, e aí eu não posso colocar zero. Aqui eu coloco a primeira, lembre-se, em computação a gente sempre começa a contar do zero. Então, a primeira é o zero, a segunda vai ficar nessa posição, e a segunda é o 1, a terceira vai ficar nessa posição, e a terceira é o 2. Então, esse zero vai ser correspondente a nome, esse 1 vai ser correspondente à idade, e esse 2 vai ser correspondente a peso. Ok? Esses dois formatos estão sendo incluídos para informação sobre modos antigos que ainda podem ser encontrados em scripts feitos em outra época. Ainda estão por aí. Eu tenho visto mais as f-strings atualmente. Então, nesse notebook aqui, o nosso foco foi ver como é que Python trabalha variáveis, ver que essas variáveis têm sempre um tipo, mas esses tipos podem ser mudados a qualquer hora. Passamos por alguns modos de você usar função, como dir, como type, aplicar uma função a uma variável, e outras muitas virão. Vimos como às vezes vão aparecer variáveis com um ponto, e esses pontos aí não são funções, a gente chama de métodos, coisas que a gente vai aplicar a variável, que vão mostrar a variável de outra forma, mostrando os operadores aritméticos que a linguagem tem, e o modo de você exibir isso na tela. O print é muito usado, não só para exibir para o resultado final do que você está fazendo no seu script, mas frequentemente a gente usa print para ir acompanhando se o programa está fazendo o que a gente quer. Chama-se print de traces, de valores. Isso vai ficar claro nos exercícios. A gente vai fazer exercícios hoje, ainda vou deixar exercícios, mas antes eu queria falar em um outro, ou pelo menos começar um outro conceito no próximo vídeo que eu vou subir. Eu vou parar esse vídeo por aqui e vamos passar para esse segundo conceito. A gente se vê daqui a pouco, então.